O ano era 1986. Num dia toca o telefone e a gente foi procurado por uma empreiteira de obras públicas, sobre a qual eu tinha poucas referências, né? E que era pilotada, que era comandada por dois engenheiros formados pela Politécnica, pela Escola Politécnica. Era comandada pelo Vitor Foroni e pelo Hugo Marques da Rosa, não é? Essa empreiteira foi uma empreiteira que teve um relativo sucesso e naquele exato momento os dois, por uma série de coisas que aconteceram, e eu vou ler para vocês um depoimento depois que o Hugo deu recentemente, contando a história da empresa para um veículo de comunicação. Por uma série de acontecimentos, eles queriam fazer um reposicionamento radical na empresa, tinham ouvido referências nossas e me chamaram para bater um papo e acabaram contratando os nossos serviços, não é? Qual era o momento daquela empresa, né? Quando, 1986, quando a gente teve uma primeira conversa e eles nos contrataram. E eu vou ler para vocês um depoimento que o Hugo Marques da Rosa deu recentemente a um veículo de comunicação falando sobre a Método e sobre aquele momento. Ele disse o seguinte: a Método tornou-se, sobretudo ao longo da década de 80, um símbolo da modernidade e inovação empresarial num cenário marcado pela estagnação e envelhecimento da construção civil. Em um setor com alta rotatividade de pessoal, baixa qualificação de mão de obra e condições de trabalho semelhantes às da Revolução Industrial Inglesa, a Método trouxe avanços surpreendentes, como a limpeza e organização dos canteiros de suas obras, a contratação de nutricionistas para aposentar as velhas marmitas, a alfabetização dos operários em salas de aula montada pelas empresas, o uniforme para todos os trabalhadores, né? Diz o Hugo, né? Nossos operários eram chamados de Playmobil pelo capacete e capa amarela em dias de chuva, mas eles não tinham autoestima e investimos na qualificação. Esse foi o depoimento dele. Disse mais, né? Ele disse que a fase mais difícil aconteceu no início dos anos 1980, com muitos contratos públicos. A Método foi surpreendida com um corte de investimento das prefeituras no ano de 1982. O ajuste fiscal realizado naquele ano paralisou inúmeras obras que já estavam em andamento. Diz ele, né? Parou tudo da noite para o dia, né? Os 3,5 mil funcionários que começaram aquele ano foram enxugados para 700. Só no Centro Cultural, que estava sob a responsabilidade da Método, 1.700 pessoas ficaram sem empregos. E o faturamento mensal, que passava de 4 milhões de dólares, reduziu-se para 800 mil dólares, né? E ele disse: tomamos uma primeira grande decisão naquele momento, que foi não trabalhar mais com governos, decisão essa que mantemos até hoje, né? Esse foi um depoimento recente que o Hugo Marques da Rosa deu, retratando aquele momento da empresa. E foi nesse exato momento que eles tomam essa decisão, que eles fazem essa redução drástica, que eles nos chamam para conversar e nos contratam, né? Foi nesse exato momento que a gente foi contratado. E o desafio que eles nos colocaram foi o seguinte: Maria, a gente quer fazer um reposicionamento radical, né? A nossa marca, a nossa empresa está impregnada de todas as componentes de uma empreiteira, né? A gente tem uma relação muito forte com obras públicas. A gente queria atravessar a ponte, passar para o lado de lá e nos consertar em obras institucionais, em obras privadas, em obras corporativas, não é? E a gente gostaria que você nos ajudasse a fazer isso, não é? A gente gostaria que você nos ajudasse a nos livrar do estigma de ser uma empreiteira de obras públicas e migrar para o território de obras corporativas, residenciais e institucionais. Quando a gente começou a trabalhar, no momento que a gente começou a trabalhar, a Método estava participando de algumas concorrências. Uma dessas concorrências era para a restauração do Teatro Municipal de São Paulo. Na administração Jânio Quadros, o secretário municipal da Cultura era o Renato Ferrari, né? A gente ficou na expectativa e a Método acabou ganhando, não é? E era tudo o que a gente precisava, não é? Uma obra daquela dimensão, com aquele valor institucional, não é? Localizada na mais importante cidade desse país, uma das principais cidades da América Latina, não é? Uma obra que ia levar aproximadamente 2 anos. Então, naquele momento, a gente acabou encontrando a grande plataforma que nos possibilitaria fazer com que a Método saísse do lado de cada ponte e passasse para o lado de cá, que ela fizesse a transição, que ela fizesse a travessia de uma empreiteira de obras públicas para uma construtora moderna, jovem, revolucionária, inovadora,
socialmente irresponsável, não é? E a gente tinha esse período todo de 2 anos para trabalhar. Dentre as pessoas que trabalhavam comigo, que eram minhas sócias, esse desafio executivo foi passado para a Gisele Tromboni, que fez um trabalho maravilhoso. E o que a gente fez? A gente pegou toda a obra do municipal, a gente decupou semana a semana. A gente armou um esquema que ficava dentro do Teatro Municipal e a gente fez com que a cidade, através das plataformas de comunicação, dos veículos de comunicação, acompanhasse praticamente todos os dias a evolução do resgate de um dos principais patrimônios dessa cidade. Toda semana a gente levava uma equipe de jornalistas para acompanhar, para fiscalizarem e ver o que tinha sido realizado naquela semana. Uma obra de resgate, de restauração, envolve técnicos e especialistas de diferentes campos de atividade, não é? A gente foi agrupando todos esses assuntos, foi organizando. Para cada um desses assuntos, a gente preparava um material específico para a imprensa. Ou seja, durante 2 anos inteirinhos, durante todas as semanas, através dos principais veículos de comunicação, muito especialmente naquele momento, tinha um veículo de comunicação que era o mais querido da cidade de São Paulo, que era o Jornal da Tarde. O Jornal da Tarde praticamente não saía de dentro do municipal acompanhando tudo o que estava acontecendo, não é? Então o que a gente conseguiu nesse trabalho de reposicionamento radical? Que a Método fizesse essa travessia através de uma obra emblemática, não é? À medida que a obra ia avançando, a Método ia se descartando de tudo aquilo que a relacionava como empreiteira de obras públicas e gradativamente ela ia migrando para uma empresa moderna, revolucionária, inspiradora, benchmark, referência, não é? E assim foi. E quando chegou no final desse processo todo, aquela empresa que tinha uma imagem ruim e negativa no início do processo, no exato momento em que a obra foi entregue, que começaram os primeiros concertos, a gente aferiu a medida da Método e ela era, disparado, a incorporadora, a construtora mais respeitada da cidade de São Paulo. Talvez fosse, a gente não fez essa medida, talvez fosse a construtora mais respeitada do Brasil, né? Ou seja, ela passou a ter uma imagem muito forte, exatamente daquilo e da especialização que ela gostaria de ter e como ela gostaria de ser vista. E aí, alguns meses depois de terminada essa obra, numa das muitas obras que a Método tinha, porque ela passou a ser disputada por uma série de empresários que queriam ter o trabalho da mesma empresa que fez aquela obra extraordinária no Municipal, numa dessas obras, circunstancialmente, aconteceu um acidente, como quase sempre acontece, não é? Acabaram morrendo 3 operários, soterrados, e os 3 estavam com o capacete da Método, não é? A imprensa foi, fotografou, e não saiu uma única linha que levantasse qualquer tipo de insinuação ou acusação de que teria ocorrido algum tipo de descuido da Método, de irresponsabilidade da Método, não é? Tudo que foi falado sobre aquele acidente tratava o acidente como verdadeiramente um acidente, não é? Sem com que a Método levasse qualquer tipo de responsabilidade, mesmo porque não tinha. Mas às vezes isso acaba escorregando e sai, né? Mas quando você consegue construir uma marca muito forte, né, essa marca acaba se transformando num escudo da melhor qualidade. E nenhuma pessoa, em nenhum momento, tem a menor dúvida de que, eventualmente, aquele acidente teria acontecido por algum ato de negligência. Principalmente quando a empresa tem a qualidade que acabou sendo construída e acabou prevalecendo na Método de Engenharia. A Método de Engenharia continua aí. O Hugo e o Vitor continuaram sócios por mais umas 2 décadas. Cada um deles se separou. O Hugo continua pilotando a Método. A Método teve algumas mudanças de caminho, mas de qualquer maneira, esse trabalho que a gente teve a felicidade de participar, junto com uma equipe maravilhosa que a Método tinha naquele momento na área do marketing, que era pilotada pelo Tomás Assunção, esse trabalho é um trabalho do qual a gente se orgulha muito e é uma das referências na nossa trajetória enquanto consultores de empresa.